MS Dia Preview, informação até você, e a entrevista dessa edição do programa é uma verdadeira viagem no tempo. Há 18 anos atrás, olha como eu estou ficando velho, eu e esse entrevistado conversávamos sobre política, sobre mudança, sobre o mundo, e a internet ainda era discada naquela época para a maioria das pessoas. Ele, um sonhador, continua até hoje, mas já é um realizador muito bem confirmado com toda a trajetória que ele fez. E é um cara cabeça da política, hoje está no PDT, é representante da Nova Advocacia, e um papo excelente para a gente poder ter uma reflexão nesse momento onde a política vai começando a encenar e tem muita gente que só vai lembrar de pensar em política depois da Copa do Mundo. É melhor começar a pensar um pouquinho antes, que interfere mais na nossa vida as decisões coletivas do debate do que a seleção brasileira, né? Quer saber um pouquinho mais dessa história? Ives Drozd, que aqui no MS Dia Preview, uma honra. Fica no vídeo. Ives, obrigado, cara. Obrigado a você. Olha, já era pra você ter vindo aqui antes, viu? Eu queria muito fazer o convite antes. Aí no começo eu ficava inibido, porque eu falava, vamos deixar levantar a audiência, aí a gente começa a trazer, né, os grandes amigos aí, porque senão eles vão falar, estamos botando em fria, né? Vai que o programa não decola, mas aí graças a Deus decolou. E olha, não tem como não pensar lá em 2002, 2003, que a gente conversava de política, você ganhou a presidência do DCE com um grupo que veio para fazer mudança, e ali eu percebi nascendo um político. Depois, esse político só melhorou com o tempo. Lá atrás, você tinha essa noção? Quando você venceu um grupo que era favorito na época, tinha uma estrutura muito maior que a sua. A gente fazia política estudantil naquela época só no gogó, né? Você sabe muito bem que nós fizemos duas campanhas maravilhosas lá, de mobilização, mas também não tínhamos muita organização. A gente pensava muito mais em representar a classe estudantil, né? Em ter uma voz. E isso foi muito bom, acho que foi o período mais vívido para a gente, né? Mais forte do ponto de vista de aprendizado. Inclusive do ponto de vista emocional também, porque depois eu tive alguns movimentos de oposição lá, né? De pessoas que não aceitavam. Que não era fácil. Você era acadêmico de história, né? Naquela época, depois você fez direito, né? E aí você, para quem viveu aquela época vai saber, para quem não viveu é bom contextualizar, um determinado grupo vinha há 4 anos comandando o diretório da universidade. E aí vocês vieram para falar, opa, tá muito esquisito isso aí, tudo é uma realidade só. E aí esse grupo que questionava acabou tendo com você o momento de chegar ao poder, de conseguir uma projeção maior. O que eles viram em você naquele momento, o perfil talvez, para poder dialogar com toda a universidade? Na verdade, o perfil que hoje você acaba levando também para o PDT, para a Nova Advocacia. Na verdade, em 2002, quando nós iríamos disputar a eleição e tivemos uma chapa impugnada, então nós fizemos o voto no não, né? Nós entramos de sala em sala protestando contra a nossa não candidatura, né? Venceram vocês no tapetão, né? No tapetão, na época. Mas mesmo assim nós fizemos a chapa situacionista, que era de candidato à reeleição, fez 1.000 votos, nós fizemos 800, 45% dos votos. E nós não tínhamos ido pela manhã no dia da votação. Então nós fomos só à noite. Então, em São Gabriel do Oeste, por exemplo, nós conseguimos fazer todo mundo renunciar da chapa única que estava disputando, né? Justamente com discurso. E eu acabei fazendo esse discurso e entrei em várias salas. O nosso candidato à presidência estava no último ano, em 2003, né? Que seria o nosso líder, Márcio Veiga. Então, isso me projetou muito na eleição de 2002, o fato de eu ter entrado em muitas salas de aula. Mesmo que eu não tivesse ainda um porte de candidato à presidência do DCE, eu tinha 19, 20 anos, mas eu já sabia dialogar com as pessoas. E estava um momento, né, aquela época de 2002, que era recém-eleição do operário, que todo mundo sabe que é o Lula. Então o pessoal estava muito nessa onda de participação. E isso nos ajudou muito também em 2003 na nossa... Tinha uma esperança por mudar as coisas, não compactuar com aquilo que passasse muito tempo do mesmo jeito. Do mesmo jeito, e também questionar algumas questões em relação à administração
da universidade, né? Ter um diálogo mais frente a frente, né? Uma coisa mais transparente. O diretório ele era bom para fazer. Eu lembro que a gente tinha um problema da carteirinha de graça, ou seja, nós tínhamos que prometer carteirinha, era igual a Bolsa Família da época, né? E nós não prometemos carteirinha, porque nós achávamos que só dar carteirinha de graça não era a principal reivindicação. Houve um reajuste grande de mensalidade. Houve um reajuste grande de mensalidade que tinha sido represado no ano de 2002 e logo depois da eleição do Lula houve um aumento grande da inflação e isso foi repassado de 2003 para 2004. Né? Então foram momentos assim muito importantes, né, na minha vida e acho que na vida de todos. E hoje a maioria já deve estar com filho, né? Já deve estar casado, já deve ser profissional, mas foi um momento muito legal na minha vida. Agora, o que é interessante é que aquela época era tão diferente as coisas. Eu vou perguntar para você o que mudou, porque naquela época não tinha o FIES, o próprio Lula implementou. Foi. Boa parte dos acadêmicos pagavam para estar ali, então a inflação de repente podia fazer muita gente parar de estudar. Deveria ser até interesse da universidade não fazer esse aumento para não ter a evasão. E aí, no caso, a grande vitória daquela gestão que você participou foi negociar aquele reajuste para não ter um impacto tão forte. Porém, hoje, acaba sendo uma luta tão distante, né? Porque o movimento estudantil caiu muito, enfraqueceu. Hoje o estudante tem a questão do FIES, o ProUni também, que ajuda ele a ter uma segurança maior nessa performance. E a politização acabou indo para outro lado. As pessoas vão para a internet discutir, ou é Lula e Bolsonaro nas ruas, ou foi aquela questão da briga contra a corrupção. Por outro lado, você seguiu uma carreira, foi assessor parlamentar, virou advogado, e aí você está na política. E aí, por estar na política, tem que discutir política com as pessoas. Mudou muito, você teve que se adaptar, fazer essa transição com inteligência, para não ficar obsoleto, porque você também amadureceu, né? Eu acho que eu não senti isso, porque a gente sempre está em constante prática, né? Eu faço política desde aquela época, né? Ou política estudantil e política partidária, ou também política de OAB. Sim. Então, o que eu acho que mudou de lá para cá foram as relações sociais. Ou seja, você não tem mais o que você falou. Um diretório central de estudantes nem sempre é mais o porta-voz de alguns alunos. Os próprios alunos se organizam de forma nucleada em grupos de WhatsApp. Grupo de WhatsApp hoje virou praticamente uma entidade jurídica, né? Um comitê. Então, isso diferenciou muito, isso fragilizou muito o movimento estudantil de lá para cá, né? E eu acho ruim, porque eu acho que o movimento estudantil, ele além de congregar as pessoas para discutir política, também é um lugar de fomentar novas lideranças. Você vê a dificuldade que nós temos aqui em Campo Grande, Mato Grosso e no Brasil, de novas lideranças surgirem, né? Então o movimento estudantil é um lugar importante dessas lideranças, como o movimento sindical, o movimento empresarial. O nascimento daquela Exatamente. Daquela então ideia. Você vê que todos os movimentos perderam prestígio muito por conta deles mesmos, também que se encastelaram em si próprios, mas também por conta dessa questão da internet. Hoje a internet, você tem a relação, você fala muito mais virtualmente do que pessoalmente, né? Então, muitas das vezes você não precisa mais do intermediário para falar com o reitor, para falar com o pró-reitor, para falar com o professor. Naquela época que a gente estudava, a gente fazia listinha para tirar professor da aula, lembra? Sim. Então, hoje não tem mais isso. Hoje, em 2, 3 minutos, você resolve isso através do WhatsApp. Também, né? Que é outro tipo de órgão importante, mas às vezes se ele também ficar altamente oficializado, não tem o mesmo efeito da listinha que era feita à mão, que ali estava escancarada a representatividade de uma ideia, de alguma coisa. Com certeza. E fora também que eu acho que nós extrapolamos, isso a sociedade e o brasileiro compra muito disso, a questão da individualidade. Eu me basto por mim mesmo, por mim próprio, o que não é verdade. Ou seja, por que as pessoas cada vez mais hoje procuram igrejas, procuram associações, as associações estão se fortalecendo de novo, não essas tradicionais, mas as novas. Né? Você vê em novos movimentos de grupos estabelecidos, né? E que fortalecem cada vez mais a questão de coletivismo.
pertencimento, né? Trabalhar esse pertencimento é fundamental até para melhorar a questão da família, né? E também da própria situação do jovem, que às vezes, que nem a gente estava conversando um pouco antes aqui, quando ele inicia num colegiado, numa instituição, até na própria universidade, ele tem uma situação até frágil, né? Ele não sabe se ele vai terminar aquilo. Você mesmo acabou de falar, você está iniciando uma jornada, mas você precisa de uma proteção, de um caminho. E quando está em grupo, acho que talvez um ajuda o outro, incentiva. Os partidos mesmo, é muito melhor pensar política em grupo ou dentro de uma esfera que tem identidade do que pensar política sozinho, né? Para não dizer que seja uma ignorância, né? No caso agora do movimento, eu vejo com muito bons olhos quando os advogados eles começam por entender da legalidade, a buscar respostas da sociedade, a cobrar. Foi assim nesse ano com a taxa do lixo, a OAB exerceu um papel muito bacana. E você é um dos representantes, talvez o principal representante da nova advocacia, que é um movimento aqui no nosso estado muito inteligente. O que é a nova advocacia? O que tem de diferente da nova advocacia para a advocacia e por que nova advocacia? O movimento da nova advocacia surgiu em 2009 aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nós nos inspiramos na Associação de Jovens Advogados do Ceará. E ele tomou proporção maior por conta principalmente do sistema eleitoral da OAB. O sistema eleitoral da Ordem, por incrível que pareça, você que está nos vendo em casa, ele é indireto, ou seja, você vota em chapas fechadas para a presidência seccional e para presidente nacional, quem elege são os estados, ou seja, você não vota, o advogado não vota para presidente nacional de ordem, é um colegiado igual ao Senado Federal de 81 eleitores que elegem o presidente nacional da OAB, que tem que ter no mínimo o apoio de 6 seccionais, praticamente um ano antes da eleição. E o atual presidente, para concorrer, o atual presidente Cláudio Lamáquia já lançou o presidente da OAB do Rio de Janeiro como o próximo presidente da OAB. Já está eleito. Por quê? Porque não tem outra chapa que vai concorrer contra ele, para vocês terem uma ideia. Dentre as reminiscências desse estatuto de 94 da advocacia, nós temos a questão da cláusula de barreira de 5 anos para você poder disputar a eleição na OAB. Então, em 2009, nós começamos um movimento, eu ainda era acadêmico de Direito, que foi fundar essa Associação dos Novos Advogados, e a nossa principal bandeira, quando eu assumi em 2012, foi o piso salarial, porque em vários estados do país já existia o piso salarial. E o ex-presidente... Quantas categorias tem? Engenheiro tem, você tem também, se não me engano, enfermeiro. Agora os farmacêuticos querem depois dos advogados. E foi uma luta muito grande, muita gente contrário. Nós aprovamos no Conselho Seccional, o Conselho Federal houve por bem dizer que esse piso não valia para a OAB, como se não fosse honorários, tem natureza de honorários. E aí depois nós tivemos que fazer através de lei estadual. Então hoje nós temos uma lei que é fruto da Associação dos Novos Advogados. Isso ajuda a dar um encaminhamento melhor para o novo advogado, porque assim, todo mundo sabe que é um meio muito concorrido, né? Visto o tanto de faculdade de Direito que tem, o tanto de pessoas que formam a cada ano. Precisa ter essa resposta de suporte para o novo advogado no começo mesmo, porque senão ele acaba desistindo até da carreira. Precisa, porque a gente tem ainda notícias de pessoas, de advogados que ganham um salário mínimo. Nada contra ganhar um salário mínimo digno, como qualquer outra pessoa. Mas um advogado estudar 5 anos, né, você paga mais que isso na sua faculdade hoje. Sim. Né? Estuda para o exame de ordem, que é difícil de ser aprovado no exame de ordem. Para você ganhar um salário mínimo de R$1.000 é extremamente desestimulante. E o que está acontecendo com a modernidade na advocacia? Que a gente está começando a combater isso. Não só novos advogados, como advogados experientes também. Massificou. Ou seja, quando você vai ganhar uma licitação ou um contrato, um escritório pega esse filão e subcontrata 100, 200 profissionais e paga a eles o mínimo possível, porque não vira salário, vira custo. Em cima desse custo, ele vai tirar o lucro dele. Então, o mínimo que nós precisamos ter é o piso, porque se não tiver isso, nem ao menos
o mínimo digno o advogado vai receber. Então, a nossa luta hoje é para diminuir um pouco essa questão da advocacia de massa e ter uma advocacia mais artesanal. E é muito importante que um movimento faça essa frente, não a OAB, porque se a OAB for fazer, acaba sendo um movimento que não nasce com muita força e que quem é grande vai tentar segurar essa onda ali no caso da entidade, né? Porque a entidade vai ter que se renovar. Na verdade, nós estamos sentindo não só que os sindicatos, o movimento estudantil, mas também como a própria OAB perdeu muito a representatividade do ponto de vista do dia a dia do advogado. Você vota na chapa ali, naquele momento, e dali a 3 anos só é que novamente se discute, se debate a advocacia. Então, hoje, as interações, os problemas que tem dentro do fórum, dentro do tribunal, o sistema eletrônico que não funciona, honorário aviltado, isso é a ordem como um sistema todo. Não estou dizendo em relação aqui a Mato Grosso do Sul, mas o Brasil todo. Ele ficou distante, ela está distante. Pelo tamanho? Pelo tamanho, pela forma como ela é administrada, ela ainda tem certas questões internas que dificultam estar próximo do advogado, né? E o advogado também não se sente mais representado. Ou seja, o que está acontecendo hoje? Acontece que o advogado acha que a OAB é como se fosse o Estado brasileiro. Ele só tira de você uma vez por ano a anuidade e não te dá benefício nenhum. Mas a OAB precisa ter essa interação com o advogado para demonstrar, olha, nós precisamos cobrar porque nós temos sala da OAB, nós precisamos prestar serviço aqui para você através do SOS Morosidade, que é para diminuir a morosidade do Poder Judiciário. Plano de saúde, né? Plano de saúde, plano de previdência privado, são vários serviços que a OAB presta para o advogado e que às vezes o advogado nem sabe. Eu em 2013, quando teve aquela questão do pessoal ir para a rua e tal, eu trabalhava na OAB naquela época. E aí, em 2011 a gente tinha feito, 2011, 2012 nós tínhamos feito um referendo na OAB, que era para ouvir toda a classe dos advogados. Foi televisionado na TV Morena, saiu em todos os jornais impressos, e eu cheguei no escritório de um advogado e reclamava que nunca tinha a OAB escutado ele. Eu falei, mas nós tivemos um referendo, saiu até na TV Morena, o senhor não recebeu o e-mail? Ele falou, não, olha, a partir daqui para frente eu vou começar a ver meu e-mail. Então o que falta, e isso não estou dizendo que é culpa de aqui ou acolá, de qualquer pessoa, mas o que falta é a gente mobilizar mais a classe. E a Ana, como o pessoal acabou de pegar a carteira, está todo mundo animado, quer ainda se estabelecer, ela vem com esse frescor trazer uma oxigenação dentro da advocacia, né, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Entendi. Agora, falando em mudança, em oxigenação, você é do PDT, que tem aí o líder das pesquisas qualitativas e quantitativas para governo do estado. Talvez um momento único do partido, você concorreu até para cargo federal no partido. O Odilon, na tua visão, muitas vezes a gente pensa assim, é uma onda, não é uma onda. Ele é alguém que provavelmente estão esquecendo que ele, sem buscar o povo, já estava líder, ele no povo, conversando e contando a história dele, é um perigo muito maior. Muito maior, com certeza absoluta. Ele, hoje a gente tem ido, né, no camelódromo, a gente anda com o juiz Odilon e ele pegou essa aura de popstar. Por conta do quê? Por conta do filme, por conta de várias reportagens. O Mato Grossense, ele admira muito as pessoas que vêm daqui. É só ver. Herói, né, também. É um herói. A maneira como ele enfrentou, botando a vida em risco. Exatamente. Também. Então as pessoas às vezes fazem uma visão do juiz Odilon que não é verdade. O juiz Odilon é uma das pessoas mais simples e amáveis que eu já conheci. E as pessoas saem encantadas com ele, porque ele tem um trato simples com as pessoas, ele conversa com todo mundo, ele dialoga com todo mundo. Algumas pessoas, vejo até da imprensa, falar, mas o juiz Odilon não tem o melhor discurso. Tudo bem, não tem o melhor discurso, mas não tendo o melhor discurso, ele já lidera as pesquisas, como você falou. Ele é a antítese do político? Que é o que as pessoas querem hoje. As pessoas não querem votar mais nos políticos tradicionais, né? Nem o político tradicional, se ele continuar na mesma toada, ele está ferrado. Ele vai ser limado, não é? Veja em São Paulo, o que aconteceu lá em São Paulo, apesar do João Dória não falar que não é político e ser político, mas ele conseguiu convencer as pessoas que não era político. Né? No Rio de Janeiro, um pastor foi eleito.
Em Minas Gerais, o presidente do Atlético Mineiro, com um papo totalmente radical, Sim, totalmente frasista, sincero, ganhou a eleição de um político tradicional, que é o João Leite, que também tinha sido o goleiro do Atlético Mineiro, mas disputou N eleições para prefeito. Mas já estava moldado. Já tinha moldado, exatamente. Então, o que as pessoas querem ouvir hoje não é mais carta compromisso de candidato. Vou construir tantos hospitais, vou fazer aquilo, vou fazer isso. É falar a verdade, falar, olha, não tem dinheiro, né? Nós vamos primeiro ver o que está acontecendo lá nas finanças públicas. Reduzir a distância, talvez, né? Tendo alguém parecido com a gente lá no comando, essa distância naturalmente fica diminuída. Mas, por exemplo, assim, o sentimento do cidadão, igual você falou da OAB, né? Deu como metáfora a OAB, é disso, a gente paga muito imposto, sabe das dificuldades, porque a gente consegue ver, né? Às vezes o buraco da rua, ou se for ser atendido num posto de saúde, demora, e não vê uma resposta, uma preocupação dessa resposta efetiva dos governos. Esse que eu acho que é a grande dificuldade. Tendo alguém que tem essa sensibilidade maior, mas que não tenha o discurso, ou que não seja moldado como político, talvez dá uma segurança maior para que as coisas aconteçam. Independente daquele discurso do planejamento. Eu acho mais até, Danilo, eu acho que o que está faltando, e as pessoas eu acho que vão cobrar isso, no caso do juiz Odilon ser eleito, é transparência nas coisas, é falar a verdade para as pessoas. E ele tem essa credibilidade de falar a verdade para as pessoas. Portanto, ele não precisa ser um candidato de promessas. Ele tem que ser um candidato de falar a verdade para as pessoas, não é? Porque escutar de novo que o cara vai fazer 9 hospitais, que vai construir escola de tempo integral, que vai reequipar a polícia, e chega lá, ele fala, olha, eu não tenho dinheiro, não vou poder cumprir aquilo que eu falei, as pessoas já estão cansadas disso. Ou que vai valorizar talvez o servidor, ou que vai valorizar e não acontece, e aí o próprio servidor se sente enganado. O que as pessoas estão cansadas de serem enganadas pelo político. As pessoas não têm problema de fazer, e você pode ver isso na história, né? Quer dizer, o racionamento daquela época da energia elétrica, o próprio aumento de imposto que já teve no Brasil, quando é a situação de crise e o político joga sincero com a população responde no Brasil. Sim. O que a população não aceita é ser enganado. Qual que é esse sentimento de enganação das pessoas? Poxa vida, eu coloquei uma pessoa lá para ser prefeito, governador, presidente da República. Falou que não ia ter desvio de corrupção. Falou que ia fazer isso, ia fazer aquilo, e aí a gente fica sabendo que ele está fazendo algo completamente contrário. Entendi. Então isso é igual aquela questão do marido da mulher traído ou traída, né? Fica difícil confiar de novo. Fica difícil confiar de novo. Então, quando você perde a confiança das pessoas, é difícil recuperar. Com relação a essa expectativa, o PDT é hoje o popstar da esquerda, por conta da derrocada do PT. Porém, aqui no estado, o Odilon não é a esquerda, não é a direita, ele é o sentimento de mudança da população. O PDT daqui ele é diferente dessa linha nacional do partido, ou é a mesma coisa, só com outra tradução? Olha, eu vou colocar igual mais ou menos os Estados Unidos. O Partido Democrata texano é diferente do Partido Democrata de Nova York, sim, correto? Sim. Então, a gente tem que também acompanhar as realidades locais. O PDT do Mato Grosso do Sul é um partido de centro-esquerda, é um partido progressista, mas é um partido com fortes ligações com o campo. Nós defendemos o agronegócio, nós defendemos o empresariado que queira produzir, sem, evidentemente, de esquecer o trabalhador, esquecer a dona de casa, esquecer quem sofre a justiça social. Né? Talvez a diferença da esquerda ela entender sempre que está tudo muito interligado. Né? Não tem a dicotomia de vamos ajudar o empresário e não vamos ajudar o trabalhador. Ajudar o trabalhador às vezes é ajudar o empresário. O que a gente precisa ter é distribuição de renda. Né? Esse conceito de esquerda da época bolchevique, isso aí acabou. Né? Nosso candidato à presidência da República prova disso, foi ministro da Fazenda, não é contra a privatização, como nós não somos contra a privatização, só que nós entendemos que tudo deve girar em torno da melhoria de vida das pessoas. Agora, não pode falar uma coisa e fazer outra, igual alguns partidos que falam que vai melhorar a vida do cidadão, vai lá e quer acabar com a previdência privada, com a previdência pública das pessoas, quer que se aposente com 70 anos, pega dinheiro da Previdência para pagar folha de
de funcionário. Então essa é a nossa diferença. Agora, assim, a grande bandeira do PDT é a educação. Você até a prova viva do poder da educação, da importância de ter 2 faculdades, e eu tenho certeza que ajudou muito na tua vida profissional, na tua estrutura de vida. Como fazer para que a educação também tenha espaço e protagonismo no debate, tanto na campanha nacional quanto na campanha aqui no Estado, se no momento que todo mundo vai querer falar de segurança pública, a segurança pública vem querendo roubar a cena? Pois é, interligando, dando a educação como solução da segurança pública. O Darcy Ribeiro falava 30 anos atrás que se a gente não construísse escolas naquele momento, a gente tinha que construir presídio depois. Então uma coisa está interligada à outra, com certeza absoluta, né? É que as pessoas querem uma solução emergencial para a questão de segurança pública. E qualquer solução emergencial é paliativa. Como qualquer solução emergencial para a educação também é paliativa. O Brasil não pensa daqui a 30 anos, o Brasil pensa de eleição em eleição. E esse que é o grande problema hoje, né, Danilo? Você vê a questão da intervenção no Rio de Janeiro. Tá bom, nós vamos colocar lá os militares na rua. Os militares não podem atirar em ninguém, não podem fazer defesa de ninguém. Por quê? Porque eles não podem agredir o próprio brasileiro, né? Eles têm que fazer defender o brasileiro da agressão externa. E na verdade, todo o problema começa na segurança pública e que agravou com os anos é do crime organizado, que está dentro do sistema penitenciário, que está falido no Brasil. Quando um presidiário custa R$2.000 por mês, 2.400, segundo o CNJ, por mês, e você não dá conta de dar o mínimo de segurança dentro do próprio presídio, alguma coisa está errada. E a gente tem a maior população carcerária do mundo, né? Do mundo, e uma população carcerária que está em penitenciárias que são verdadeiros queijos suíços, né? Então, de lá de dentro, eles comandam os crimes aqui fora. Então, alguma coisa tem de errado. Eu acredito que é muito desvio, muita corrupção em relação ao dinheiro que vai para o sistema penitenciário. E como a gente fica muito... a população tem essa visão, né? Tem que se ferrar, tem que passar fome mesmo, necessidade dentro do presídio. Eles não vêm para a questão dos desvios e corrupção dentro. Então manda o dinheiro para lá, porque estão mandando muito dinheiro, o dinheiro não está chegando, né? Pô, R$2,5 praticamente para você sustentar cada presidiário no Brasil e não dar conta de ter uma penitenciária com mínimo de acomodação, com mínimo de segurança para que os próprios presidiários não falem com gente fora. Principalmente aquele investimento de base, né? Para o filho do presidiário, a criança que está naquela realidade vulnerável. Exatamente. Para no futuro ela não acabar seguindo o mesmo caminho. Tem pesquisas que mostram dos 16 aos 24 anos, o recrutamento com o crime organizado é altíssimo e boa parte até morre no caminho, né? Não, e por isso que também é importante a questão penitenciária, porque o jovem que é pego furtando uma vodka ou furtando um cigarro, ele entra dentro do presídio e ali ele já é aliciado para algum das duas facções. Então ele já começa no crime organizado ali dentro do próprio presídio. O presídio tem que ser um local de isolamento e recuperação desses bandidos. Não pode ser ali o quartel-general da bandidagem, né? Agora, falando em justiça, você acha que talvez o grande ponto de transformação para a justiça no nosso país, além de combate à impunidade, é fazer com que o dinheiro público ele chegue na ponta? Talvez tendo um governador que leve estritamente a sério a legalidade, isso acontece. Quando não chega, o que a gente vê é o dinheiro faltar em um lugar e sobrar em outro, às vezes um aporte muito maior do que deveria acontecer. A gente tem a questão do aquário, bem clara nisso, aí tem gente que questiona, mas fora outras coisas também, né? Olha, eu tenho falado muito com o juiz Odilon e ele tem uma percepção muito forte de pedir, ele vai pedir muito fortemente para a sociedade organizada e a sociedade também que não é organizada, o cidadão comum, que ajude a fiscalizar o governo. Eu, quando fui candidato a deputado federal, eu tinha um projeto que era de tudo que entrar e sair de qualquer unidade básica de saúde ou hospital público está à disposição para que você fiscalize no site da internet. Inclusive a escala do médico, do enfermeiro, quem que usou aquela dipirona. Sim. Porque a gente fica sabendo de muitos casos de desvio
que às vezes nem chega no é ouvido do alto, secretário. Você compra ali 5 milhões de medicamentos, né, de pirona, ou 5 milhões de agulhas, de seringa. Quem é que vai fazer esse controle? Então, esse controle tem que ser extremamente rígido. E hoje nós temos mecanismos dos quais a gente consegue fazer isso de forma simplificada, igual um supermercado. Sim. Quer dizer, o cidadão poder... Bom, ali na UBS do Tiradentes, eu sei que tem 1 milhão de pirona. No outro dia ter 500 mil, alguma coisa tem de errado. E eu sei que tem muita gente que gosta de fazer esse tipo de fiscalização. Então, por que as coisas estão aparecendo agora, eu acredito muito, Danilo? Porque nós aprovamos a lei da transparência alguns anos atrás, teve a lei da delação premiada, a Polícia Federal ganhou autonomia e força, o Ministério Público também. Então, tudo isso é positivo para o Brasil. Eu não vejo como negativo todo esse momento. E acredito isso que você falou, acredito que a gente tem que fiscalizar, cidadão tem que fiscalizar se está chegando na ponta ou não do recurso aplicado ali. O caso do Aquário do Pantanal é um caso clássico disso. Eu, na época que ele estava sendo construído, eu vi o secretário, na época de obras, falando: nós fizemos um aditivo de 20 milhões como se fosse dinheiro de pinga. 20 milhões de reais. Não é? E de aditivo em aditivo, né? De aditivo em aditivo, era para ser 80, virou 200, agora vai ser 300. E quer dizer, e quanto mais tempo atrasar, mais cara a obra fica, porque a gente sabe que ela vai se deteriorando enquanto não arruma, né? Então a gente precisa ter saída. Precisa ter saída para a construção de equipamentos públicos que durem e que atendam a população. Obrigado, Ives. Obrigado mesmo. Parabéns aí pela performance. E é muito importante o que você falou, porque o dinheiro que vai nessas circunstâncias, ele não volta. Né? É muito difícil recuperar o dinheiro da corrupção. E se o dinheiro acaba faltando, quanto mais problemática fica a situação, mais revoltado fica o cidadão, menos ele quer participar da política, e é aí que ele está errado. É aí que ele tem que participar e acreditar ainda nas pessoas. Com certeza absoluta. Eu queria agradecer muito a oportunidade e dizer que a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente, mas acredito que o Brasil está mudando e que logo, logo essa mudança vai chegar para todos. Valeu. MS em Dia Preview, informação até você. Está aí uma grande entrevista que a gente acabou de fazer, falar sobre perspectiva de futuro e principalmente não jogar a toalha. Eu falei isso muito ano passado, esse ano acho que vou bater mais ainda nessa tecla. Antes de questionar, de querer botar fogo no mundo, vai conhecer cada um, vai conhecer a filosofia de cada partido, o programa de governo, ou pelo menos conversar de política e procurar figuras que entendam disso, que viveram isso na sua vida. O Ives viveu a política estudantil, está militando na advocacia e também é alguém que está dentro do PDT, que conversa muito sobre política, inclusive não só com o pessoal do PDT, mas de outros partidos, porque ele pensa Mato Grosso do Sul. Então você aí também do teu lado também deve pensar em Mato Grosso do Sul. Para acompanhar mais notícias, www.msdia.com.br. Um abraço, até a próxima.